Boa noite a todos e todas. Para nós é um momento bastante alegre e significativo a gente voltar ao passado das coisas boas e puras e tão importante para aquele momento que a gente viveu, repetir como se fosse uma volta no tempo. É muito bom. Eu agradeço a todos que se envolveram para realizar essa live, até porque a dificuldade que nós estamos passando desta crise mundial e que nós aqui de Santa Luzia, com percas, né? A gente está vendo a cada dia irmãos nossos, né? Que se vão nesse enfrentamento dessa pandemia. Então, não tem como a gente estar feliz. Mas é justamente por isso que a vida segue pelas pessoas, pelas famílias dessas pessoas, por as crianças, pela juventude, que a gente precisa levantar a cabeça. E da forma que nós encontramos para fazer isso, foi convidando para esse momento, né? Então, agradeço a todos que vieram aqui fazer já essa participação, artistas do nosso município, pessoas ligadas à cultura mais como aquela do nosso João, que é a parte mais de cordel, mas que ele é um pioneiro. Eu me lembro que o pai do João, né? O pai do João fazia também as poesias, ele cansou de fazer muita poesia com a gente. Isso. E na Fundação do Centro de Cultura, já entrando aqui na parte que me cabe, que foi o que me pediram, né? Nós podemos dizer que em 4 décadas de Centro de Cultura, a gente dividiu em 4 etapas. E a primeira etapa surgiu porque 18 pessoas daqui do nosso município, ou seja, na época da Vila de Santa Luzia, quilômetro 47, começaram a sentir a vontade de ampliar a cultura, ou seja, ampliar conhecimentos, né? Que naquele momento a gente tinha os movimentos de igreja muito forte. Santa Luzia, através dos padres, dos párocos que passaram pela nossa paróquia, houveram muito incentivo na questão da participação, né? De grupos, de formação de grupos. Eu me lembro que aqui na nossa cidade, o padre Catel construiu a questão dos setores, foi ele que identificou as letras A, B, C, D, cada setor desse, uma letra representava um núcleo de famílias mais ou menos de 100 casas. Então, era o primeiro organismo comunitário da cidade, né? Foi esse. E aí começou, tudo se fazia, né, naquele período, né? Quem era da parte dos mais idosos fazia a pastoral ou o movimento daquele setor. Quem era do clube de mãe fazia do clube de mãe. E nós, dos jovens, na época, era o Mojupac, o nome do movimento, não era pastoral, era um movimento chamado Movimento Juvenil para Cristo. Aí a gente tinha a sigla que falava Mojupac. E naquilo ali a gente foi vendo que foi aumentando, porque tudo se fazia teatro. Dia das Mães tinha teatro, Dia dos Pais tinha o teatro, no dia na Quaresma tinha a Paixão de Cristo, no Natal tinha as pastorinhas, que a gente fazia as pastorinhas, né? A representação em teatro, comédias. O São João, tinha o São João da Roça, tinha inclusive Arraial de São João, Arraial do São João, no meio do ano, e tinha um arraial grande aqui em Santa Luzia, aqui no 47, antigo 47. E a gente estava nascendo em Santa Luzia uma porção de possibilidades. Porque fazer teatro, fazer música, a gente inventava nossas músicas, nossas peças teatrais. Quem fazia a composição, eu era uma das compositoras de peça teatral, né? E a gente fazia, o Contraste Natalino foi uma das peças mais bonitas, Contraste Natalino. Quem quiser procurar o livro, deve ter o livro por aí. É fácil porque é uma coisa muito bonita. E isso nós fizemos, né? Então, naquela época dos movimentos jovens.
E nesse movimento jovem tinha aquela ansiedade de fazer mais alguma coisa, além da oração da igreja, que tinha também toda a espiritualidade, pensava-se em fazer outras coisas, né? E foi surgindo proposta de fazer reuniões maiores, de fazer grupos maiores, de fazer algumas reuniões festivas. E aí começou, então, a dar um certo desequilíbrio no entendimento da igreja. E por naquele momento, nós estávamos num momento muito crítico, que era muita morte na região da Cidapá. Existia já um clima muito forte de perseguição dos pistoleiros, né? E trouxeram para cá para ajudar 2 membros da CPT, o Sabá, que era da Comissão Pastoral da Terra, e mais a Socorro Gomes veio para a região para justamente assessorar, porque o Sabá era da CPT, Comissão Pastoral da Terra, para dar suporte a toda aquela luta que estava vindo dessa nossa paróquia de Santa Luzia, que a paróquia pegava todas essas comunidades em conflito, na região que hoje é Cachoeira. E aí começou também a divulgação e a proporção que a gente ia querendo mais outras coisas, aqueles jovens da época, nasceu a proposta de se criar um centro mais de cultura. Tinha religião, tinha muita coisa da religião, muita coisa organizada nas igrejas, na parte da nossa igreja católica, então faltava algo a mais. Então se pensou na questão cultural e foi então nascido o Centro de Cultura. Aqui no nosso documento, que a gente vai mostrando, alguns podem ver, tem 12 pessoas que assumiu a direção, que é composta de 12, e tinha mais quem estava a mais, que tudo era jovem, né? Tudo eram jovens. Era quem ficou nessa época da fundação, as pessoas foram o Sabá, foi a Socorro, foi seu Domingana, né? Foi o seu Juvenal, aquele Juvenal, né? Então, esses aí foram o pessoal dos adultos que acompanharam naquele momento. Quando passou mais 2 anos de fundação, em 84, aí já vem mais gente, aí vem Campineiro, aí vem Segaldino, que não era só de jovens. A cultura não é só para os jovens, não é só para as crianças, é para todos, né? Então, nesse aspecto, a gente conseguiu ampliar muito. A dona Eunice, o Severiano, né, que foi a segunda. O nosso primeiro presidente foi o Dedé filho da dona Lídia, da tia Lídia, foi o primeiro presidente. E o Dedé, quando terminou seu mandato, que era um mandato só de 2 anos, aí quem já assumiu, eu assumi, a segunda presidência foi eu. A terceira foi Dona Eunice, e nós chegamos... Vocês sabem quantos presidentes do Centro de Cultura em 40 anos nós tivemos? Porque era de 2 em 2 anos, mas depois passou de 3 em 3 anos. E no ano, como nós estamos vivendo agora, já era para ter uma eleição hoje. Mas com a pandemia e tudo que nós estamos vivendo, essa eleição está se atrasando, vai ser convocado em outro momento, né? Por causa da pandemia. Então, nós tivemos, por incrível que pareça, 13 presidentes do Centro de Cultura teve. De 40 anos de existência, hoje eu tenho a alegria de dizer que o Centro de Cultura teve 13 presidentes. Daqui a pouco, a gente está colocando aqui também o nome de todos os presidentes, né? Mas, assim, só jogando por alto aqui, vou lembrando que é para ninguém ficar magoado. Então, Dedé, a Lúcia, Dona Eunice, depois vem a Toinha do Renato, a professora Toinha, né, está assistindo a nossa live aí. A Toinha foi a nossa grande presidente também. O Samuel, o Pavão, também foi um grande presidente do Centro de Cultura. Também foi presidente, seu Valdemar da Selpa, foi presidente do Centro de Cultura. Foi presidente do Centro de Cultura também a Rita auxiliadora, a Rita lá do Minepa, né? Ela foi também presidente do Centro de Cultura. O Edson Martins também foi presidente do Centro de Cultura. A Socorro Machado foi presidente do Centro de Cultura também. O André Magalhães foi presidente do Centro de Cultura também. E agora o Jorge Cirino está fechando aí o período de presidência do Centro de Cultura. Então, essas foram as pessoas, eu acredito que eu não esqueci ninguém, que foram presidentes. Agora, os diretores, o formato das diretorias, tem muita gente boa que colaborou, que vem colaborando, que até hoje ainda colabora. Acho que uma das mais antigas, que está na direção ainda do Centro de Cultura, é a professora Graça Souza, né? Graça Souza é membro da diretoria. A professora Benezinha também foi da diretoria do Centro de Cultura. Então, tem muita gente, porque a diretoria são 12, então não dá para falar. Mas o que é que a gente pode dizer dessa primeira etapa do Centro de Cultura? Nós dividimos ela em 4. A primeira foi para ele se manter.
devido ao confronto das ideias que surgiu na época, que foi muito forte com a igreja, que é onde essa primeira diretoria ela foi praticamente expulsa da igreja. A primeira diretoria do Centro de Cultura foi toda, mais ou menos, quase todos foram expulsos de ações da igreja naquela época. Eu, Valmir, Zé Valmir, todos da diretoria, né? E na segunda já foi melhorando, porque a gente vai mostrando para que veio. O Centro de Cultura era uma sigla que estava nascendo para fazer um grupo cultural, um grupo de buscar cultura. Então, na primeira etapa foi isso. E nessa primeira etapa surgiram muitas coisas importantes. Saiu teatros, saiu o Boi Bumbá, que estava esquecido do nosso município, ele foi muito forte na nossa época. Saiu o Passo Bem-te-vi. O Bem-te-vi é um cordão, chama-se cordão, né? A dança do Bem-te-vi, na época de São João. Foi representado muitas vezes o Bem-te-vi. Depois criaram outro pássaro também no Centro de Cultura chamado Aracuã. E foi representado muitas vezes esse pássaro também. E a gente fez também outras danças que tinha na época, tinha a lambada, tinha todas essas danças, também o Centro de Cultura aprimorava mais, né, com as suas ações. O teatro dos mais importantes do Centro de Cultura foi a Paixão de Cristo, né? Ela foi muito forte. Teve um período que nós fizemos uma Paixão de Cristo de 2 horas de duração. Foi apresentado em Bragança, num palco em Bragança, todo filmado, essa coisa, onde Jesus Cristo e todos os personagens, só Jesus não era palhaço. Só Jesus não era palhaço. Então, foi muito bonita. A vestimenta também muito bonita. E eu acho assim, que dessa parte da história de fundação do Centro de Cultura, ele ajudou muito nessa composição dos tipos de cultura ou dos tipos de folclórico que nossa região ainda tinha na sua vivência. Então, foi muito importante essa primeira etapa. A segunda etapa do Centro de Cultura, ela já vem mais na questão da criação de uma proposta mais concreta. Não era só o teatro, não era só as poesias, não era só as danças, não era só isso. A gente tinha que fazer algo concreto. Aí nasceram a proposta dos casulos. Esses casulos eram creches, né, com crianças que a gente trabalhava e convênio com a LBA, uma parceria com o Padre Rafael. O Rafael foi um dos grandes incentivador, colaborador para que o Centro de Cultura implantasse as creches nas nossas comunidades. Nós iniciamos com uma turma de 30 e nós fomos levando e chegamos em 630 crianças aqui no 47, que não era município ainda, né? E no interior, algumas comunidades do interior que foram transferidas para lá também, porque as pessoas pediam e elas mesmo, porque tinha que ter muita participação da comunidade, porque tinha uma parte muito do voluntário, né? E as comunidades fizeram muito bem, com muito gosto, né? Os monitores, os ajudantes, as pessoas que ajudavam para levava até no lombo de animais daqui para as comunidades, né? Para chegar no Jacarequara, Murutuazinho, para chegar em algumas comunidades era levado da forma que o povo podia. Mas isso, muita parceria, muita colaboração das pessoas nesse movimento, porque senão não daria para fazer o que a gente fez, né? No entanto, a gente, nesse período dos nossos casulos, né, nós começamos a ampliar e vimos que pesou. Mas nós tínhamos um grupo muito bom. Nossa turma de monitores aqui, chegamos em 32 pessoas como monitores dessas creches. E a coordenação era a direção do Centro de Cultura. Então, a gente aqui é muito grata ao nosso padre, que deu muita força para a gente levar em frente esse trabalho. E, claro, que tinha a parceria com a LBA, né? Mas a maior coisa que aconteceu para que os casulos funcionassem, para que aquela pequena ajuda que vinha, ela se transformava, porque a criança recebia uma alimentação quando chegava e quando saía, recebia uma alimentação. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente economizou muito no material didático. E a gente fez, eu me lembro que nessa etapa eu era presidente do Centro de Cultura e foi feita uma carta para São Paulo, para uma prefeitura de São Paulo, de um pessoal que era amigo nosso, pedindo ajuda, mas aí eles não podiam porque era outro município, mas eles mandaram o que a gente queria. O que a gente queria era fazer uma inovação com o Paulo Freire, com as aulas, com as cartilhas, com o método de Paulo Freire. E essas cartilhas vieram. E a gente aproveitou aquelas informações que tinha e a gente conseguiu fazer o método de Paulo Freire nas nossas
creches, nos nossos casulos, e a participação da comunidade foi muito importante, envolveu a comunidade, a coisa funcionou. Então, é a grandeza que teve na segunda etapa, né, do Centro de Cultura Popular. Na terceira etapa, vem uma outra situação. Nós fizemos, então, a terceira década de Centro de Cultura. O Centro de Cultura menciona aqui um início de outro braço. A gente viu que não era só o teatro, mas tinha teatro, continua teatro, né? Não era só o teatro, não era só falar, nós tínhamos que provar, que tinha que ajudar as crianças que passavam fome, mas nós também vimos que a comunicação era fundamental. Nós vimos que a comunicação era fundamental, aí nós implantamos a publicidade cultural. Nós implantamos o primeiro projeto de comunicação da publicidade cultural, e essa publicidade cultural, toda ela feita com a capacidade do nosso próprio município e com apoio, claro que teve um apoio também de uns amigos da Itália que mandaram um apoio inicial para fazer a nossa publicidade cultural, que a Manitese mandou alguns recursos e nós fizemos, então, a publicidade cultural. No final da publicidade cultural, nós começamos a comprar os equipamentos da Rádio Curi FM. Então, a última década da nossa, a terceira década de vida do Centro de Cultura, ele, além de dar toda a oportunidade para as culturas de outras, a questão da poesia, a questão dos livros, a questão da cultura das danças, a gente fez muita parceria com outras, até com a prefeitura para fazer o Centro de Cultura, dava o nome para poder o pessoal das quadrilhas receber aquelas vestimentas, né, da época da quadrilha, na época de São João. E a gente continuou vendo que precisava da comunicação. Então, nossa década de comunicação foi essa que hoje nós temos aqui a Rádio Curi. Esse espaço que nós estamos aqui é do Centro de Cultura Popular, em parceria com a Rádio Curi. Aqui do lado está os estúdios da Rádio Curi. Tá? Daqui a pouco o Ciri vai fazer uma amostra aí do estúdio da Rádio Curi, que é parceira do Centro de Cultura, que é parceira do sindicato, que é parceira dos trabalhadores, é uma unidade das associações, um dando a mão para a outra para poder funcionar as coisas. Nós temos aqui um equipamento, nós estamos falando da comunicação, isso aqui é relíquia, isso aqui é uma máquina de projeção de filme, de passar os filmes. Assistimos filmes de Santos Dias. Primeira vez que, acho que naquela época, nós assistimos aqui nessa máquina. O filme de Santos Dias, um operário que foi matado a bala em São Paulo, né, no tempo de perseguições da ditadura. Nós assistimos nela aqui. Então, é uma relíquia da nossa história, que está aqui na Rádio Curi, guardada com muito carinho, que o Centro de Cultura também vai guardando essas culturas também, né? E a gente passa para a última etapa de década de Centro de Cultura, que é essa que nós estamos fechando, que o Centro de Cultura, por várias dificuldades, o Centro de Cultura não pôde mais fazer uma sequência, até porque, como foi falado aqui, não há como a gente pegar isso aqui, um pedaço de papel, isso aqui é cultura, e soltou. Não, a cultura, ela germina. E nós estamos num período fraco de germinação da cultura. Nós estamos num período fraco de germinação. Mas essa germinação, a terra está aí. Muitas vezes eu acredito que Santa Luzia do Pará está aí numa fase que a terra, o produto está na flor da terra, que é a cultura. Mas está precisando de coragem da juventude. A juventude não quer dizer que é uma pessoa de 15, pessoa de 10. A juventude é todos que têm sonhos novos. Não é só aquela questão do emprego, não é só a questão da nossa própria sobrevivência, que é primordial, mas nós precisamos ter vocação, nós precisamos ter vontade de fazer a nossa cultura, de fazer pelos outros, de fazer no coletivo. Se não fosse essa vontade, nós não estaríamos aqui com essa juventude aqui, que passou pelo Centro de Cultura, que passou pelas nossas caminhadas e lutas, não teria aqui os artistas que nós estamos apresentando aqui, que se apresentam aqui hoje, né? Então, fechando aqui, a gente diz que a cultura, ela não está feita. Nós não vamos comprar isso pronto, em livro de ninguém. Não, ali é outras culturas. A nossa cultura de Santa Luzia, ela está em nós mesmos.
no nosso povo, nossa população. Agora, é a oportunidade. Às vezes as pessoas não têm oportunidade. A gente precisa fazer essa oportunidade, proporcionar. E o Centro de Cultura quer fazer quer propor à nossa população voltar a cativar a cultura, a buscar, identificar o que tem na nosso município, da cultura luziense, tá? A gente abre aqui esse espaço e dizer para vocês, artistas, né? O João, Siri, Dedé e outros que nosso município tem muitos artistas, né, espalhados. Façam uso disso aqui. Façam uso da rádio. Venham utilizar esse espaço que em 40 anos agora está deixando esse desafio para vocês. Vamos usar os espaços da cultura para buscar e para cativar e para identificar a cultura luziense. Fecho aqui dando um abraço a todos e todas. Que Deus possa nos ajudar a vencer esse vírus. E vamos lutar de cabeça erguida, falar, questionar. Tem que ser pelo telefone mesmo, não tem jeito, por enquanto é assim. Mas, por favor, não se calem. Vamos usar as redes sociais. Vamos fazer provocações de debates. Porque é isso que a gente pode fazer. Não tem como fazer grandes reuniões, tá? Mas isso fica aqui. Um abraço. E um beijo no coração de todos que estão hoje aqui participando dessa live tão importante para nós. Um abraço, tchau.